eu sou a Babi Martins e no vídeo de hoje eu vou falar sobre iluminismo. O iluminismo foi uma corrente filosófica que aconteceu no século XVIII na França e teve como antecedente uma revolução técnico-científica no século XVII, que atingiu todas as áreas do conhecimento e teve como destaque as figuras como Isaac Newton, Descartes e Locke. Locke era um filósofo contratualista que defendia o contrato social, que é o contrato entre o governo e a população. Ele defendia a soberania do parlamento, que era composto pela burguesia. Ele defendia o liberalismo econômico, a divisão dos três poderes, os direitos inalienáveis, que são direitos que ninguém pode te tirar, direito à vida, à propriedade e à liberdade. E caso o Estado quebre com esses direitos, você pode se revoltar, e é o direito à rebelião, que ele também defende. E ele é anti-absolutista. Então, esses foram mais ou menos o antecedente do iluminismo. O iluminismo também pode ser chamado de ilustração ou século das luzes. Ele vai ser a luz contra as trevas. E a coisa mais defendida pelo iluminismo é a razão, a racionalidade. Segundo os filósofos iluministas, através da racionalidade você obtém conhecimento. E com conhecimento você tem progresso, que é um progresso linear e ilimitado. E através disso vamos ter o triunfo da humanidade. Através da racionalidade você consegue lidar com conhecimento e ter conhecimento. E não através do misticismo religioso, da revelação, da tradição ou da autoridade, que era uma forma de obter conhecimento na Idade Média ou em tempos anteriores do século XVIII. Bom, os principais pontos criticados pelo iluminismo são o absolutismo, o mercantilismo, que é quando o Estado intervém na economia, o misticismo religioso e a sociedade estamental. E os principais pontos defendidos pelo iluminismo são a razão, o individualismo, a liberdade de expressão, o liberalismo econômico, que é quando o Estado não intervém na economia, e a igualdade judiciária. Vários filósofos se destacaram no iluminismo. Um deles foi Voltaire. Voltaire era anticlericalista, que clericalista é o poder do clero. Ele se posicionava contra a igreja, ele era contra os privilégios dados à Igreja Católica. Ele defendia o Estado laico, ele queria distanciar a política da religião. Ele defendia a liberdade de expressão e ele tem a famosa frase: posso não concordar com as palavras que disser, mas vou defender até a morte o direito de dizê-las. Ele escreveu a Carta aos Ingleses, que defendia o liberalismo político e a monarquia constitucional. Outro filósofo que destacou foi Montesquieu, que defendia a tripartição dos poderes, que é a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, que apesar de ser poderes independentes, vão atuar em harmonia, porque, segundo ele, quando o indivíduo detém de poder, ele tende a abusar deste poder. Outro filósofo que destacou foi Rousseau, que fez um questionamento de se o homem ele já nascia corrompido ou nascia bom. Ele fez uma comparação entre o homem selvagem, o homem livre, e o homem civilizado, que era cruel e agressivo. E falou que o homem civilizado é cruel e agressivo por causa da propriedade privada. Então, enquanto existir a propriedade privada, o homem vai ser cruel e agressivo. Ele defende o contrato social, que é quando a gente abre mão da nossa liberdade colocando um governo. É o contrato entre o governo e a sociedade. Ele defende a vontade geral, que é a vontade do povo. O iluminismo também queria uma enciclopédia, que foi defendida por Diderot e D'Alembert, que queriam sintetizar o conhecimento em um só lugar, colocar todo o conhecimento do mundo em um só lugar. Então eles criaram a enciclopédia com 35 volumes e também foi um instrumento de divulgação do movimento do iluminismo. Só que ela foi proibida em 1751. Em relação à economia, eles defendiam o liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado na economia, e é o oposto do mercantilismo, que é quando o Estado intervém. Mas também o oposto do mercantilismo é a fisiocracia, que é quando a natureza é o poder da natureza, seriam as leis da natureza. E um fisiocrata que vai se destacar é o Quesnay,
que vai falar sobre a lei de oferta e da procura. Mas ele é um filósofo do iluminismo inglês. Como eu tinha falado, o iluminismo se destacou na França, só que também a gente vai ter o iluminismo inglês, que vão destacar os fisiocratas, como eu falei, que vão colocar como uma coisa mais importante a terra e a agricultura. E outro filósofo que vai se destacar é o Adam Smith, que não era um fisiocrata, porque ele vai defender que a coisa mais importante é o trabalhador. Ele vai falar que a lei de oferta e procura regula o valor do trabalho. O Adam Smith é o pai da ciência econômica e ele vai falar sobre os fundamentos do liberalismo econômico. Ele também vai falar sobre as leis de mercado e ele vai comparar a mão invisível do mercado e a mão pesada do Estado, falando que a mão invisível do mercado é quem vai levar ao progresso, não precisando da intervenção da mão pesada do Estado. Ele é contra qualquer tipo de monopólio e é a favor da livre concorrência e do livre mercado. Então, sintetizando o que seria o liberalismo econômico em duas características: livre concorrência e não intervenção do Estado na economia. Depois, durante o iluminismo, a gente vai ter o despotismo esclarecido, que foi quando monarcas vão utilizar ideias iluministas, vão se aproximar do iluminismo para poder se manter no poder, como por exemplo Frederico II, José II e o Marquês de Pombal. Então esse foi um resumo sobre o iluminismo, espero que você tenha gostado, espero que tenha tirado suas dúvidas. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo!